continuidade na matéria que a gente está seguindo diante o currículo, tá? Análise da dentição mista. Vou explicar para vocês como acontece, quando ocorre e quando tem esfoliação. Então, a partir dos 6 anos de idade é que acontece a esfoliação e a erupção do primeiro molar permanente. Muitas das vezes acontece de pais chegarem na clínica de odontopediatria com esse dentinho comprometido, porque as mães não têm conhecimento que esse dente é um dente permanente. E tem aquela mentalidade, dente de leite, não vou escovar, não vou ter tanto cuidado como permanente, entendeu? E esse dente, na fase adulta, acontece de muitos pacientes chegarem sem ele no consultório. A dentição mista, ela vai se finalizar por volta dos 12 anos de idade. Por que por volta dos 12 anos de idade? É quando acontece a última esfoliação do dentinho de leite, que é a dentição descida, ou pelo canino, ou pelo segundo molar superior. Essa fase, dos 6 ao 12 anos de idade, é muito conhecida, pessoal, pela fase do patinho feio. Professora, por que patinho feio? Patinho feio porque, lembra a história do patinho feio? Que ele era rejeitado, que ele era feinho, que os coleguinhas dele eram mais bonitinhos. Então, é porque nessa fase acontece a erupção dos primeiros dentes permanentes, que são os incisivos centrais superiores, centrais e laterais. E eles são maiores, são inclinados para o vestibular, e a sua mordida também é muito irregular. Também é muito conhecido como harmônico, o dentezinho da turma da Mônica, lembra? Ela tinha um cabeção, o dentão, e o pessoal ficava chamando ela de dentão, se ela metia o coelho, o coitado de cebolinha. Então, gente, isso acontece mesmo. No consultório, a gente tem muita reclamação de pai, por conta do bullying, por conta da criança não ter essa aceitação visual, de se olhar no espelho, ver os dentes completamente tortos, a arcada dental completamente bagunçada. E as crianças se sentem incomodadas, já tem espinha, já tem óculos, aí coloca o aparelho também. Tem, gente, uma complicação com o aparelho, vocês precisam ver, gente. Muita criança reclama de aparelho. Depois dos incisivos centrais, laterais, superiores, vem os incisivos centrais e laterais inferiores. Aí, na arcada inferior, acontece muito espaço interdental. Na arcada superior, acontece muito diastema. Acontece muito da criança ficar completamente desproporcional. Já imaginou aquele incisivo central enorme, o lateral e o canino bem pequenininho? Fica horrível, gente. A discrepância do volume ósseo e da base óssea é evidente. Às vezes a mordida fica completamente irregular, o rosto da criança fica completamente desproporcional. Isso é muito visível. Vocês podem perceber na rua, no shopping, com sobrinho, com criança, que isso é muito comum mesmo. O que vai interferir na fase do patinho feio, galera? É o meio ambiente fisiológico da criança e o tempo cronológico. Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou explicar o cálculo que é feito diante da discrepância dos modelos. A discrepância dos modelos é um cálculo bem simples. Vou pegar o espaço presente menos o espaço requerido. O que é o espaço presente? O espaço presente é o tamanho do arco, que eu vou medir como a distância da mesial do primeiro molar a primeiro molar diante da minha arcada. E o espaço requerido, como eu vou pegar esse cálculo? Eu vou medir a distância dos incisivos centrais, médio distais, e depois calcular junto a mesial dos primeiros molares. Esse cálculo indifere, pode ser para superior e inferior. E a base desse cálculo é o incisivo central e inferior. Não indifere se é superior, se é inferior, a base do cálculo vai ser sempre incisivo central e inferior. Esse cálculo permite uma precisão do espaço dos dentes, que é muito importante para a ortodontia. Olá, eu sou a Daniela Yuchie
E juntamente com Bruna Aragão, Débora Batalha, Flávia Pereira, Matheus Albernaz e Natália Bezerra, fizemos esse vídeo para explicar um pouco sobre análise de dentição mista. Esperamos que ajude e esclareça algumas dúvidas. Qual a finalidade de analisarmos a dentição mista? Devemos avaliar a quantidade de espaço disponível no arco para a acomodação dos dentes permanentes, para que assim o profissional dentista saiba quando interferir para evitar problemas futuros. Primeiramente, devemos saber o valor do espaço presente, que é o valor do tamanho do osso basal em milímetros. Esse valor compreende a mesial do primeiro molar permanente de um lado até a mesial do primeiro molar permanente do lado oposto. Em seguida, devemos saber o valor do espaço requerido. Esse valor corresponde à somatória de maior diâmetro mesiodistal dos dentes permanentes localizados de mesial do primeiro molar permanente de um lado a mesial do primeiro molar permanente do lado oposto. A partir dos dois valores, podemos medir a discrepância de modelos, que é a diferença algébrica entre os valores do espaço presente e do espaço requerido. Olá pessoal, eu vou explicar sobre elementos de diagnóstico. Os elementos de diagnóstico utilizados na análise da dentição mista são os modelos de gesso e de radiografias. Dentre as radiografias, a mais confiável para se realizar a análise é a teleradiografia em 45 graus, por apresentar uma menor distorção, cerca de 6%. Portanto, é a mais indicada para se medir o diâmetro dos dentes. Na impossibilidade de se obter essa radiografia, pode-se utilizar a radiografia periapical. Porém, é necessário que se faça uma avaliação da distorção dessa radiografia para que se possa predizer com relativa segurança o tamanho dos dentes. Assim, para sabermos o diâmetro de um dente permanente intraósseo, basta que se meça o dente decíduo que esteja presente no modelo e na radiografia, o vizinho ao permanente que se tem para medir. A partir desse dente, teremos o fator da distorção daquela radiografia, fazendo uma simples regra de 3. O autor que melhor e mais intensamente estudou a dentição mista foi Reis Nance. Dos trabalhos que Nance desenvolveu, sobrevive até hoje toda a filosofia de diagnóstico e tratamento ortodôntico, durante a fase de dentição mista. Todas as análises que envolvem a dentição mista utilizam conhecimentos introduzidos pelos trabalhos de Nance na década de 40. Nance, então, passou a medir os dentes decíduos nos modelos iniciais e os dentes permanentes nos modelos finais, e chegou à conclusão de que a soma dos diâmetros mesiodistais de caninos e molares decíduos era maior do que a soma dos diâmetros mesiodistais de caninos e premolares, e que, portanto, havia um encurtamento do arco quando da transição da dentição mista para a dentição permanente. Essa diferença de diâmetro, que é de 1,8 mm na maxila e 3,4 mm na mandíbula, foi chamada de Leeway Space, ou espaço livre de Nance, e até hoje é a base de todos os estudos envolvendo a dentição mista. Leeway Space, ou espaço livre de Nance. Trata-se da diferença que existe entre a somatória das distâncias mesiodistais do canino, 1 e 2 molares decíduos, com a somatória das distâncias mesiodistais do canino, 1 e 2 pré-molares. Outro método utilizado para se obter o espaço requerido é dado pela análise de Moyers. Nesse método, mede-se a somatória dos diâmetros mesiodistais dos incisivos inferiores e consulta-se uma tabela, que dará o valor estimado para a somatória dos diâmetros de caninos e premolares. A análise de Moyers pode ser utilizada quando não se dispõe de radiografias, mas tem algumas desvantagens, tais como: considera o paciente como parte de uma amostra, e não individualmente. Não avalia macrodontias ou microdontias. As tabelas foram desenvolvidas para a população americana e, portanto, pode haver uma diferença para outras raças. Espaço negativo, quando o espaço requerido for maior que o espaço presente, ou seja, falta espaço para um correto alinhamento dental. Espaço positivo, quando o espaço requerido for menor que o espaço presente, ou seja, sobra espaço para os dentes. Nulo, quando o espaço presente for igual ao requerido, ou seja, tem correto espaço para o alinhamento dental. Finalidade da análise da dentição mista. A partir do resultado, poderemos
avaliar a quantidade do espaço disponível no arco para acomodação dos dentes permanentes sucessores, guiar a erupção dos dentes permanentes, manter espaço, requisitar extrações seriadas, realizar tratamento ortodôntico precoce, não intervir observando o desenvolvimento da oclusão. Importância clínica: oportunidade de intervenção, facilitar as migrações, decisão sobre extrações, impedir as migrações, recuperar pequenos espaços.